Muito bem, amigo, estamos de volta e este é o programa Palavra Urgente e eu sou o seu amigo, pastor Leandro Silva. Mais uma vez estamos nesta programação falando daquilo que Deus tem realizado na vida de pessoas que ousaram a crer. Isso mesmo, pessoas que colocaram no seu coração que deveriam acreditar no poder de Deus, porque os sinais acompanham aqueles que creem. Às vezes até mesmo para dar a oportunidade para Deus agir, as pessoas ficam com dúvidas. E nesse momento, tudo isso acontece, de fato, para que a pessoa não tenha a sua vida restaurada, né? Infelizmente. Então, por isso, também precisamos tomarmos cuidado. A gente já tentou, tem pessoas que já tentaram de tudo para terem suas vidas transformadas e nada adiantou. Então, por que não permitir Deus agir? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do Luiz Carlos. Ele foi uma pessoa que decidiu crer em Deus para ver a sua vida sendo transformada. Nós vamos conhecer um pouquinho da história dele, porque o Luiz Carlos, ele teve problemas com o vício do álcool, mas ele ousou a crer. Vamos lá, vamos acompanhar a história dele. Eu bebia muito. Eu não tinha interesse por nada. Eu morava de aluguel. As coisas foram começando a ficar difícil, que o tempo foi passando e eu me envolvendo mais com a bebida. Trabalhava, mas o dinheiro que eu pegava não levava para casa. E aí chegou no extremo que aí eu já comecei a conhecer pessoas que usavam drogas e essas outras coisas mais. Aí ele já passou a não ter mais o contato com a gente dentro de casa direito. No final de semana a gente só via ele pela manhã quando ele saía para o trabalho. Chegou um tempo que ele começou a querer bagunçar em casa, né? Quebrar as coisas. Olha aí, então isso foi desencadeando uma série de coisas na vida do Luiz Carlos. Tem pessoas que, de fato, né, por conta da questão do vício, a verdade é que o vício, segundo o dicionário, vício é tudo aquilo que muda o comportamento das pessoas. Por isso que a Bíblia diz, no livro de Daniel, que aqueles camaradas que procuraram acusar Daniel, eles procuraram, né, achar alguma falha. Eles procuraram em Daniel algum tipo de vício. Ou seja, algo que mudasse ou que mudou o comportamento de Daniel, para que houvesse acusações. Então você vê que, no sentido espiritual, o inimigo das nossas almas faz com que a pessoa erre e depois ele mesmo acusa. Então, o Luiz Carlos, ele viveu dessa forma e olha o que nós ouvimos aqui. Ele ficava agressivo, queria quebrar as coisas, enfim, olha quanta coisa de ruim, porque vai desencadeando uma série de coisas. Nesse momento, para que a gente dê seguimento na história do Luiz Carlos, eu queria que você prestasse atenção na reportagem que foi preparada aqui para que você entendesse um pouquinho mais sobre o assunto, né? Porque eu acredito muito assim que existem pessoas que estão nos assistindo que talvez estão enfrentando as mesmas lutas. Mas eu preciso que você fique conosco até o final para que você veja o que Deus faz na vida de quem crê. Vamos assistir aqui essa reportagem. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, na faixa etária dos 20 a 39 anos, 13,5% do total de mortes no mundo são atribuíveis ao álcool. Em entrevista, o ex-nadador Michael Phelps revelou que chegou a ser preso por conta do vício e que, após o episódio, procurou ajuda para se manter sóbrio. De acordo com o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, 4 pessoas são hospitalizadas por hora no Brasil devido ao alcoolismo. Essa patologia pode gerar sequelas como doenças no fígado, pancreatite, anemia, depressão, osteoporose e o câncer. Meu Deus, é tanta coisa ruim, né? Até mesmo porque a Bíblia diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e para destruir. Algumas pessoas descrevem isso como se não fosse, perdão, o diabo, né? Descrevem o texto como se Jesus estivesse falando de outro. Mas, na verdade, nós entendemos que o ladrão, né,
da alegria, o ladrão da paz, o ladrão da vida das pessoas é o diabo. Então, olha quanta coisa ruim, né, vai desencadeando, vai acontecendo, problemas de saúde, etc. Antigamente, eu lembro, na minha época de criança, que eu vi, não cheguei a presenciar, mas soube, sabia de pessoas que, aqui na reportagem falou de pancreatite, etc., cirrose. O vício pode causar a cirrose. A pessoa de tanto beber, ela pode ter cirrose e as outras coisas que aqui foram trazidos para que você pudesse entender. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre o assunto e por isso nós trouxemos para você aqui a palavra de um especialista, de uma pessoa que entende um pouco mais, né, sobre o assunto, que estudou um pouco sobre, vamos colocar assim, né, a mente humana e vai falar um pouquinho sobre o assunto. Eu queria que você acompanhasse junto comigo. Vamos lá. Então, o alcoolismo ele é uma doença crônica quando a pessoa ela não tem o controle sobre a ingestão de uma bebida alcoólica, né? Então, ela fica dependente da bebida, não conseguindo deixar de usar. Se ele fica mais tempo bebendo, fim de semana, por exemplo, ele tem uma carga altíssima de álcool, né? Na sexta, sábado, domingo bebendo. Na segunda, ele acorda para a rotina dele, ele já está diferente, ele já sente falta do álcool no organismo dele. E ele se dá conta quando na hora do almoço, na hora do trabalho, ele pede uma cerveja ao invés de pedir uma água. Ah, não, uma cerveja não tem problema, eu não vou ficar bêbado. Mas dá um negocinho onde ele já fica um pouco melhor. Ele já tira um pouco aquela tristeza, ele já tira um pouco daquela rotina e ele vai trabalhar com uma cerveja. Então ele acaba ficando mais tolerante à substância do álcool. Começa a colocar o álcool de uma forma onde as pessoas não percebam que ele já está dependente da bebida. E interessante que a única droga que causa coma é a bebida. Por quê? É o coma alcoólico, que você também tem a sobrecarga nos hospitais de jovens que chegam com coma alcoólico, ocupando esses espaços porque não controla o quanto bebe. Então, você tem outras drogas que você também são sérias, mas não são lícitas, né? Então, você escuta, fulano teve uma overdose, né? Mas não foi pela quantidade, porque causa uma arritmia, o batimento cardíaco, e ela tem ali o perigo de morrer com aquela droga. Mas isso é mais conhecido e é muito mais preocupante. As pessoas olham com muito mais preconceito. A maconha, a cocaína, o LSD, elas olham com muito mais preconceito. Mas a bebida não. A bebida tem gente que acha engraçado. Fulano, bebe aí, tu tá chato, tu tá careta, entra aí, vamos beber. Pô, não dá pra tu ficar assim, todo mundo junto, todo mundo na mesma vibe e você aí, careta, né? Então é um lugar bem complicado para os jovens que estão agora iniciando esse lugar, porque eles acham que eles conseguem ficar sóbrio com uma cerveja, com 2 cervejas, só que é um engano, né? Meu Deus, então, pelo que eu entendi, né, a psicóloga aqui, ela falou sobre o coma alcoólico. Coma alcoólico é como se fosse a overdose mais para a bebida, não é isso? Então, você vê, eu em serviços sociais, em hospitais, e também hospitais onde atende pessoal com problemas neurológicos, enfim, pessoas com problemas mentais, como Felipe Pinel. Eu acompanhei situações em que pessoas chegavam lá e eram internadas, né, porque tiveram coma alcoólico. E lá, por não ter, né, vamos dizer, vagas em hospitais para atender, hoje em dia eu acho que existem algumas restrições para se levar, mas eu chegava no Felipe Pinel, quando fazíamos esse trabalho social, e encontrávamos lá inúmeros jovens
que estavam lá internados. Eram colocados como pessoas com problemas mentais, mas na verdade foram comas, né? Sofreram comas alcoólicos. Alguns tendo aquelas crises, né? E ficavam até separados. Lembro de uma jovem, de uma vez que nós chegamos, e ela estava reclusa, estava até num local como se fosse uma cela de tão agitada que ela estava. É isso que acontece. Então, a psicóloga ela falou, né, sobre beber socialmente, e isso vai puxando e etc. Sabe, eu não estou aqui para condenar a ninguém, mas a grande verdade é que, infelizmente, né, o diabo ele não está aí para brincar de ser diabo com ninguém. A intenção dele, de fato, é destruir a vida das pessoas. Nesse momento, eu queria que você acompanhasse essa segunda parte do testemunho do Luiz Carlos, e nós vamos dar seguimento. E já vai se preparando, porque daqui a pouquinho, depois da palavra, nós vamos fazer a oração da fé. Vamos acompanhar. E aí chegou um certo dia que foi num domingo, no sábado eu tinha saído, quando deu 1h assim da tarde, aí eu acordei, aí tomei um banho, olhei lá na cozinha de casa, não tinha nada para comer, porque o dinheiro eu tinha gastado tudinho no sábado. Sentei lá no pátio de onde nós morávamos e fiquei pensando, e veio aquele pensamento, o que eu estava fazendo? Só que nessa casa que a gente mora, tem uma igreja bem no lado, e tem um pastor lá. E aí ele me viu, começou a conversar comigo, né? E aquelas palavras que ele foi falando, fazendo convite para mim ir conhecer a igreja dele, e eu peguei e fui. Eu ia para a igreja, mas ao mesmo tempo eu saía. E eu não estava firme. Eu acho que foi pelo menos uns 3 meses assim. Em 2020, Luiz Carlos passa a assistir ao Show da Fé. Quando eu assisti o programa, que eu ligava a televisão, eu sentia aquela emoção assim no coração, aquele amor verdadeiro, aquele preenchimento mesmo no meu coração, assim, eu ficava alegre. Foi um amigo dele que falou aonde tinha uma Internacional da Graça. Quando foi no domingo eu fui, e aí foi que eu conheci a Igreja Internacional da Graça, e aí as coisas foram começando a mudar já. Ele ficou indo só ele. Ele não faltava nem um dia na igreja. E aí eu me sentia mais forte cada vez que eu ia. Eu vou mudar, vou deixar Deus mudar a minha vida. Coisa linda, né? Sabe por quê, seu Luiz? A Bíblia diz em João 8,32 o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que aconteceu, quando o senhor disse que o senhor foi ficando mais forte, é porque a verdade estava libertando o Senhor. A verdade entrou no seu coração, que é a verdade da palavra, e libertou o Senhor, a ponto do Senhor entender que não era para se viver daquela maneira. Olha, e eu queria assistir agora essa última parte do testemunho do nosso irmão Luiz Carlos, para que a gente volte depois com a oração final. Vamos lá? Passou a ter um final de ano com a gente, aniversário, ele passou a lembrar do aniversário da gente, das meninas, né, das crianças. Aí assim foi, aí foi melhorando. E em maio de 2021, Luiz Carlos se batiza. Só que eu com a minha esposa não era casado na época. Eu sempre querendo, assim, andar direito, né? Aí ele me convidava para casar, e eu dizia para ele que eu não queria. Ele me convidava, ele dizia, bora na igreja? Aí eu falava para ele, tô muito cansada. Eu não tinha aquela vontade, né, de ir. Eu falava para Deus no portão de casa, ô Senhor, eu vou para tua casa, meu Deus. Eu tenho família, eu tenho minha esposa, tenho minhas filhas, eu tá indo só eu daqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 1 ano e 4 meses até eu ir para a Igreja da Graça. E aí daí eu não parei mais. Aí ela já quis casar comigo. Foi muito bonito. A partir do momento que eu com a minha esposa nós casamos, começou a mudar a nossa vida. Foi no mês de junho eu me batizei. A palavra se cumpre. Luiz e toda a família estão na casa de Deus. E hoje em dia, tu está sendo honrado, né?
muitas bênçãos. Deus já deu oportunidade para a gente construir a nossa casa. Aí eu comprei a primeira moto. Eu sou muito grata mesmo por tudo. Jesus transforma a vida. E eu gostaria de fazer esta oração final. Você viu que coisa linda, né? E Deus restaurou a vida do nosso irmão Luiz Carlos de uma tal maneira que agora toda a sua família, ele, né, junto com a esposa, os filhos, estão na presença do nosso Deus, o Deus restaurador. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos orar? Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos neste momento. Eu não sei se esta pessoa que está nos assistindo agora está enfrentando a mesma dificuldade, ela tem o problema do vício, ou se alguém da sua família, meu pai, tem, mas eu creio que quando a verdade entra no coração da pessoa, meu Deus, o pecado não resiste, meu Deus, o vício não permanece. Então, neste momento eu peço ao Senhor, manifesta do teu poder e da tua graça. Coloque também a tua unção neste copo com água e ao participarmos, meu Deus, que haja a manifestação do teu poder. Obrigado, amém e graças a Deus. Meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Aqui quem vos fala é o pastor Leandro Silva e gostaria que você estivesse conosco em uma das nossas reuniões, por isso faço esse convite. Nós temos reuniões segunda, quarta e sexta, 8, 15 e 19 horas. E no domingo, às 8 e 17 horas, no bairro do Rio Comprido, no centro do Rio de Janeiro. Será um prazer tê-la conosco em uma das nossas reuniões. Olha, e nós vamos ficando por aqui e eu espero você em uma próxima oportunidade, onde nós vamos testemunhar mais uma vez aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas. Obrigado e até uma próxima programação. O mundo pode estar desabando sobre ti, mas Deus está de perto observando pra agir. O inimigo luta pra te ver parar, mas Deus está dizendo: eu vou te levantar. Não penses desistir, Deus está a te ouvir. Não pares de lutar, o teu milagre vai chegar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tu não estás sozinho nessa, é hora de acreditar. Deus vai levantar teu ministério. Deus vai te levar entre as nações, porque Ele é fiel e nunca vai te abandonar. Ele vai, Deus vai levantar teu ministério. Deus vai te levar entre as nações, porque Ele é fiel e nunca vai te abandonar. Não penses desistir, Deus está a te ouvir. Não pares de lutar, o teu milagre vai chegar. O choro pode durar